Olá, meu amigo. Esse vídeo aqui é para ajudar você que prega na igreja, você que faz palestras, tá? O tema desse vídeo aqui é como montar sermões de qualidade. Então eu vou estar apresentando aqui algumas dicas muito importantes para vocês. Olha só. Temos pelo menos 3 fases para se montar um sermão, que é a preparação, o desenvolvimento e a conclusão. Vou inicialmente agora falar sobre a preparação. Veja, antes de qualquer coisa, você tem que orar a Deus pedindo sabedoria e direção no estudo. Você vai orar a Deus e você vai pedir especificamente assim. Você vai pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que você descubra e veja com clareza os pontos mais relevantes em que a igreja não pode deixar de saber, não pode deixar de aprender. E você tem que fazer isso com espírito de humildade, igual fez Salomão. Salomão chegou para Deus e disse assim: olha, eu não me sinto plenamente capaz de realizar essa obra tão importante. O Senhor, que é a fonte da sabedoria, por favor, o Senhor me abençoe. O Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo e me traga sabedoria para realizar essa obra. E eu tenho certeza que se você fizer essa oração, Deus vai responder. Veja, você vai fazer a sua oração. Na preparação, não procure se preparar horas antes de se pregar. Nosso Deus merece o melhor. Nosso preparo deve começar, no mínimo, 1 mês antes. Olha só comigo. Tem muitas pessoas que eu vejo cometendo um grande equívoco. Ela é chamada para pregar na igreja na quarta-feira e ela começa a se preparar para aquele sermão na segunda-feira da mesma semana. Notem, está errado. Muito pouco tempo. Um sermão precisa de pelo menos 1 mês de preparo. Por quê? Eu vou explicar agora. Veja, a pressa é a inimiga da perfeição, né? O que acontece? Que muitas vezes você vai montar o sermão hoje e vai finalizar ele hoje. E o que acontece é que 3 semanas depois, pode ser que você olhe para trás e diga assim: puxa vida, eu esqueci de colocar no meu sermão um ponto totalmente irrelevante. Pode ser, amigo, que depois de finalizado o sermão, daqui 3 semanas, você olhe para trás e pense assim: puxa vida, não era bem assim como eu estava pensando que eu escrevi naquele sermão lá. E aí, amigo, se você já pregou na igreja, como que vai fazer para corrigir agora? Já foi, não é mesmo? Por isso que sermão ele precisa quê? De calma, paciência e de tempo. Você tem que deixar o seu sermão cozinhando no forno pelo menos 1 mês. 1 mês é um período de intensas revisões. Todos os dias você dá uma passadinha lá, dá uma revisada e vê se é isso mesmo, tá? Se não tem nada para ser acrescentado ou modificado. Então tem que ter calma. Veja, escolha o tema e dê preferências a temas de maior necessidade de cada igreja. Olha aqui comigo. Tem igrejas que têm necessidade de ouvir mais sobre o tema A. Tem igrejas que têm maior necessidade de ouvir sobre o tema B. É interessante você pesquisar o terreno que você vai pregar. De repente, se a igreja tem mais urgência e necessidade de ouvir sobre determinado tema, se você pregar sobre aquele tema que eles querem, que eles precisam ouvir, melhor dizendo, você tem maior chance das pessoas prestarem mais atenção no que você está pregando, de você chamar mais a atenção das pessoas e ter uma assimilação melhor da palavra de Deus. Então, estude primeiro o terreno antes de você ir lá pregar. Olha, verifique se o tema escolhido é favorável na hora de buscar as fontes de estudo. O que tem se errado muito por aí é que a pessoa, de repente, escolhe um tema que não ajuda na hora do desenvolvimento. É um tema que, de repente, ninguém pregou sobre ele, ninguém escreveu sobre aquilo, nem mesmo a Bíblia fala muito sobre aquele determinado tema. Deus
tem pontos que ele não revela completamente como é, e a pessoa quer pregar sobre aquele assunto lá. Notem, com certeza não vai sair grande coisa, né? Então, você tem que escolher temas, mas antes, pesquise o terreno. É igual uma casa. Quando você vai comprar uma casa, você não paga e vai embora. Primeiro você faz o quê? Você vai analisar a vizinhança, o valor daquela localidade, daquele valor venal daquele imóvel, naquele local. Você vai examinar por dentro, por fora daquele imóvel, o que você pode fazer. A mesma coisa é um sermão. Você tem que verificar antes se é favorável na hora de você desenvolver ele. Se não tem muitas fontes de estudo, você vai ficar prejudicado na hora de desenvolvê-lo, tá bom? Veja, ao escolher o tema, não fuja dele durante o seu desenvolvimento. Veja, o que acontece, muitas pessoas errando por aí, é que elas começam anunciando um tema na hora de pregar, e durante o seu desenvolvimento derrapa para falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com o tema que ele se propôs a falar. Começa falando sobre uma coisa, na metade fala sobre outra, e no final fala outra completamente nada a ver do que o assunto proposto. Então, veja, imagine para você aqui, olha, um carro, né? Um carro passeando aqui nessa rodovia aqui. Se ele avançar para a pista contrária, o que vai acontecer? Vai vir um outro carro e vai bater nele. Então, o meu conselho é, não avance para outras faixas. Se você propôs falar sobre um tema, mantenha coerência e pregue sobre aquele tema. Se as pessoas que estão te ouvindo perceberem que a cada hora você fala uma coisa diferente, você vai perder a credibilidade. As pessoas vão perceber que você está perdido, você vai começar a perder a atenção das pessoas. Então, seja coerente. Pregue exatamente ao tema que você propôs e escolheu. Desenvolvimento é o avançar de uma etapa a outra, de um pensamento a outro. Há pessoas que não avançam no desenvolvimento do sermão e o tornam monótono e cansativo. Notem, imagine, por exemplo, um livro. Um livro tem um tema, aquele livro lá. Então, todo livro vai falar sobre aquele tema escolhido inicialmente. Mas, se você olhar dentro do livro, ele tem o quê? Diversos capítulos. O que é aqueles capítulos? São o desenvolvimento daquele tema. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, assim deve ser o seu sermão. Então, você escolheu um texto bíblico, terminou, esgotou tudo que tinha que se falar sobre aquele texto bíblico, já tem que passar para o próximo texto bíblico. E aí, assim vai fazendo desenvolvimento. E às vezes acontece da pessoa escolhe um texto e não consegue desenvolver, não passa para frente. Empaca ali, e aí o que acontece? As pessoas começam a ficar o quê? Cansadas. Fica um sermão monótono, sem desenvolvimento. Então, tem que ter capítulos, avançar de uma etapa a outra, logicamente, respeitando o tema escolhido. Veja, escolhido o tema, procure e estude na Bíblia tudo o que fala a respeito daquele assunto e compare com os livros de espírito de profecia. Notem, quando você for montar um sermão, não faça um sermão com base e estrutura um texto da Bíblia só. Não. Você tem que estudar tudo o que a Bíblia fala sobre aquele tema. Por quê? Porque se você montar o seu sermão com base em apenas um texto só, você vai correr um sério risco de dizer a Bíblia algo que realmente ela não está dizendo. Tá? Então você tem que estudar o quê? Todo o contexto, tudo que a Bíblia fala sobre aquele tema e compare também com os livros do Espírito de Profecia, para ter confirmação do que você está pregando. Veja, há programas aí no computador que facilitam essa busca de temas. O Google também, dentro dos sites mais qualificados, tá? Você pode fazer essa busca com maior velocidade, mas tem que estudar todo o contexto, para você não correr um risco, tá? De amanhã ou depois você estar pregando, alguém levantar a mão e corrigir você publicamente, porque isso seria realmente uma coisa vergonhosa, não é mesmo? Então, pregar é coisa séria, não pode ter preguiça, tem que realmente estudar. E assim, se para você desenvolver o tema for necessário horas, dias, meses,
que demore tudo isso, mas que você traga algo de qualidade, tá bom? Veja, procure com humildade assistir o sermão de um outro pregador adventista que já pregou sobre esse assunto. Olha só. É interessante porque você monta um sermão e é importante que você veja, assista o mesmo tema pregado por uma outra pessoa. Por quê? Porque você vai perceber que a outra pessoa descobriu coisas, ou captou coisas, ou disse coisas que faltou no seu. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo que você viu de outro pregador e vai inserir com as suas palavras, com a sua mente, com o seu desenvolvimento dentro do seu sermão. Isso não quer dizer que você está copiando algo do outro, não. Isso significa que você tem humildade, que você está vendo o que o outro pregou e você está reconhecendo que aquilo é muito importante para a igreja saber, e você vai inserir. Significa, portanto, que você não está copiando, mas que você está interessado na igreja, no que é melhor para a sua igreja ouvir, tá? E o que vai ser mais adequado para ela da vida espiritual, tá bom? Veja, defina quais são os pontos mais relevantes em que a igreja não pode deixar de aprender naquele assunto e trabalhe em cima deles. Esse deve ser o foco. Defina logo de cara o que é mais importante para a igreja saber a respeito desse tema. E aí esse vai ser o seu alicerce, tá bom? Cuidado em não se apegar a pontos irrelevantes e fazer deles o foco do sermão. Já vi muita gente errando nisso. Dentro do tema tem coisas tão importantes, tão maravilhosas, e às vezes a pessoa se apega a coisas, detalhes tão irrelevantes, e começa a falar sobre eles, e demora meia hora falando sobre eles. Não, você tem que ter bom senso. Tem que captar, veja, isso aqui é o mais importante. Trabalhe em cima deles, tá bom? Dedique a maior parte do seu sermão nos pontos mais difíceis de se aprender, e menos tempo nos pontos mais fáceis de se aprender. Parece óbvio isso que eu estou falando, contudo, é algo que muita gente falha. Então, veja, se durante o desenvolvimento tem uma parte do seu sermão que é fácil de se aprender, tá? O que você vai fazer? Você vai dedicar menos tempo nele. Já se aprendeu, passe para a próxima página, tá bom? Agora, se você encontra um ponto que ele é mais difícil de se aprender, aí demanda que você dedique mais tempo explicando detalhadamente para que todos possam aprender aquela parte daquele sermão lá. E você não pode confundir as coisas. Ora, se é fácil, não precisa gastar meia hora para explicar algo fácil. Se você fizer isso, seu sermão vai ficar monótono, as pessoas vão começar a dormir, tá? E você vai perder a atenção das pessoas no seu sermão, tá bom? Então, tenha bom senso e verifique isso e resolva o seu problema. Veja, não fuja dos pontos mais difíceis de se ensinar da Bíblia. Faça a diferença, toque neles e apresente a solução. Use ilustrações, pois é uma boa ferramenta de ensino. Durante o seu sermão, você vai perceber que vai aparecer pontos em que muitos pregadores que viram esse ponto fugiram deles. Fugiram desses pontos. Por que fugiram? Porque talvez é mais trabalhoso, porque é muito difícil, e aí eles ficaram com medo e recuaram. Você não. Você vai fazer diferente. O seu sermão vai ser um sermão diferenciado. Você vai tocar nesse ponto e você vai procurar a solução desse ponto para você explicar para a igreja. Nem que isso demande 2, 3, 4 meses de estudo para você explicar aquele tema. Para pregar, não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça, tem que ter dedicação. Você vai tocar neles. Se você tocar neles e apresentar a solução, a igreja vai ver que o seu sermão é um sermão de qualidade. É um sermão que você não teve preguiça de montar. É um sermão que as pessoas vão se sentir completamente enchidas do Espírito Santo. Portanto, essas são algumas dicas que eu apresentei nesse vídeo. Na sequência, vou apresentar mais dicas em outras partes, tá bom? E por hoje é só. E até mais aí.